Falando em acidentes, ciclistas que pedalam diariamente na BR-277, veja bem, sabem do perigo. Tem um grupo que escapou por pouco de uma tragédia. Eles foram atropelados por um motorista bêbado que fugiu sem prestar socorro. Luciano Piquete foi ao local para acompanhar os detalhes. E hoje nós vamos ouvir não apenas os ciclistas, como o motorista também. Vai lá. 5 ciclistas foram atingidos por um carro na manhã desta quinta-feira na BR-277 em São José dos Pinhais. Eles estavam no acostamento da pista sentido litoral. 3 ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais de Curitiba. José Carlos saiu praticamente ileso e conta que o grupo foi surpreendido pelo veículo. Quando chegamos próximo à Academia Militar do Guatupê, o cidadão simplesmente invadiu o acostamento e atropelou todos. Aliás, o da frente que acabou não sendo atingido porque ele tirou para a pista, os outros todos foram atingidos. Os ciclistas atingidos usam a BR-277 para treinar com frequência. A rodovia que liga Curitiba às praias do Paraná tem longos trechos de reta, perfeitos para a prática esportiva. A desculpa de não ter visto o grupo não cola. Afinal, todos estavam com luzes de sinalização, capacetes, roupas claras e equipamentos de segurança. O motorista, que dirigia um Renault Clio Sedan prata, fugiu do local sem prestar socorro. José Carlos aposta que ele estava bêbado. No mínimo, assumiu o risco de fazer isso. O estado que ele estava, seja embriagado ou não, ele não tinha condição de estar dirigindo. Os 3 feridos já deixaram o hospital. Atenção! Interrompemos para notícia urgente. É urgente, eu só quero falar o seguinte, que o motorista que atropelou esses ciclistas vai ser ouvido ainda hoje aqui pelo Tribuna da Massa e você sabe que a gente aperta, tá? Quero saber o que foi que aconteceu. Mais uma equipe ao vivo aqui agora, girando os nossos repórteres Lucas Rocha e Paulo Evaristo. Atenção, lembra de um carro que fez um strike em ciclistas que estavam na 277? Este carro foi apreendido e está sendo levado agora para a delegacia. O Lucas Rocha conversou com esse motorista e vai trazer, hein? Uma conversa exclusiva aqui no programa ainda hoje. As informações desse carro primeiro, Lucas. Boa tarde para você. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa. Nós falamos ao vivo aqui do pátio do estacionamento da delegacia de São José dos Pinhais. Neste momento, a gente, esse pessoal está manobrando aqui, a gente está mostrando a viatura da Polícia Militar manobrando porque está chegando o carro em que se envolveu no acidente de ontem com os ciclistas, que atropelou os ciclistas. Portanto, nós vamos mostrar ao vivo aqui e eu quero esperar um minutinho só para eles manobrarem aqui, daí a gente passar para lá e poder mostrar o carro. Ele está manobrando o carro, mas eu vou contar a história primeiro para vocês. O que acontece? Na BR-277, a BR-277 é uma rota tradicional de ciclistas. Eles passam por ali direto. É uma rota que eles usam muito. Portanto, a gente sabe que de manhã, por exemplo, ontem de manhã, um grupo de ciclistas, um grupo de 5 ciclistas, teria saído juntos para pedalar pela BR-277 e descer a serra. Vem comigo agora, eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Eles estão tirando aqui a van da Polícia Militar para a gente mostrar ao vivo o carro chegando. Aquele lá, ó, em cima daquele guincho, é o Renault Clio que participou, que se envolveu no acidente de ontem. Este carro, Passaia, pegou 5 ciclistas, atropelou 5 ciclistas na manhã de ontem, por volta de 6h20 da manhã. E pior, Passaia, agora presta atenção, este homem não tinha habilitação, ou seja, não tinha carteira de motorista, não estava habilitado para dirigir. Atropelou estes ciclistas e, para piorar mais ainda, fugiu do local, deu área. Depois que atropelou, fugiu. Nós conversamos com ele, nós vamos trazer essa conversa aqui no Tribuna da Massa. Estamos mostrando ao vivo aqui a chegada do carro que foi capturado pela Guarda Municipal de São José dos Pinhais em um trabalho conjunto com a Polícia Civil. O carro está coberto, mas é este carro que participou e se envolveu no acidente de ontem. Realmente uma cena desesperadora. 5 ciclistas que estavam praticando esporte ali foram pegos de surpresa, não viram porque estavam descendo no mesmo sentido que o carro, nem viram o momento que foram atingidos. Eu conversei com um desses ciclistas, ouvi um trecho de áudio que também nós vamos trazer aqui com exclusividade, ele descrevendo o acidente.
em certo ponto ele já não lembrava de mais nada, ele nem lembra do choque, porque eles não viram o momento que isso aconteceu. Pois bem, nós temos a identificação deste homem, José Edson Firmino Júnior. José Edson Firmino Júnior tem 32 anos. Acredito que a produção tem a foto aí para mostrar do José Edson. Ele não passou pelo teste do bafômetro ainda ontem, porque o que aconteceu? Ele fugiu do local. Depois de ter fugido, segundo ele, porque estava com medo, conversei com ele hoje sobre isso, ele disse que estava com medo de apanhar do grande grupo de ciclistas que ali estavam na BR-277. Por isso ele teria fugido. Pois bem, quando chegou em casa, ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar foi até ele, fez um boletim de ocorrência, não o prendeu, até porque não cabe uma prisão neste momento, de acordo com o delegado Amadeu Trevisan, mesmo em se apresentando aqui. Mesmo depois de se apresentar, isso deve acontecer nas próximas horas. Ele vai vir aqui, o José Edson, com o advogado dele de defesa, para se apresentar à delegacia e prestar o seu depoimento. Ele não ficará preso. É muito importante o telespectador entender isso. Não ficará preso e daqui a pouco o delegado Amadeu Trevisan vai explicar aqui no Tribuna da Massa por que ele não deve ficar preso. Pois bem, ele chamou a Polícia Militar não fez o teste do bafômetro. A gente não sabe muito bem por que isso não aconteceu, se é o padrão da abordagem ali, que não deveria ser feito o teste do bafômetro, enfim, isso não foi feito. Então não temos como provar se ele estava ou não bêbado no momento do acidente. Ele disse que não. Eu perguntei isso para ele. Falei, tenho que ser sincero com você, é uma pergunta que a sociedade quer fazer a você. Você estava bêbado? Ele disse que não. E daqui a pouco eu quero trazer essa conversa que a gente teve com ele na íntegra aqui no Tribuna da Massa. Neste momento, o guincho está descarregando o carro aqui no pátio do estacionamento de São José dos Pinhais. A gente mostra tudo isso com exclusividade. O Renault Clio, que participou do acidente, que estava sendo dirigido pelo José Edson Firmino Júnior, está sendo foi guinchado do ponto onde foi localizado pela Guarda Municipal e agora está sendo deslocado, está sendo descarregado aqui no pátio do estacionamento de São José dos Pinhais. Essas imagens a gente mostra com exclusividade. Eu queria conversar com o Edmilson, que é superintendente aqui da delegacia de São José dos Pinhais. Edmilson, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho. Esse carro vai ter que passar por uma perícia, não é verdade? Tá, tudo bem. Ele não quer falar, ele não pode falar neste momento, mas o que a gente sabe? Esse carro vai ter que passar por uma perícia, Passaia, só para a gente entender como é que acontece a investigação neste momento. Ele passa por uma perícia, a criminalística vem aqui, vai averiguar aonde que bateu certinho. Você vê esse ponto amassado, então foi uma pancada forte, né, nos ciclistas, mas graças a Deus está todo mundo fora de perigo neste momento. É bom o telespectador se atentar a isso. Os ciclistas não correm risco de vida. 4 foram encaminhados em um estado um pouco mais grave para o hospital, mas não correm risco de morte neste momento. Para continuar o raciocínio, então, da perícia. A criminalística faz uma perícia em cima disso, a polícia científica faz uma perícia em cima do carro para entender como que aconteceu a dinâmica do acidente. E um outro braço da investigação é ir atrás das câmeras de segurança, das imagens das câmeras de segurança da região. Porque a BR-277, a gente sabe, é monitorada por câmeras até da própria concessionária que administra o trecho. Pois bem, a Polícia Civil vai atrás disso, as equipes estão na rua neste momento, atrás destas imagens para poder elucidar o que aconteceu na manhã de ontem. Realmente um acidente que assustou muita gente no caminho para o litoral do Paraná. Passaia. Ok, Lucas, obrigado por enquanto. Nós estamos recebendo ainda essa entrevista feita pelo Lucas Rocha. Vejam vocês que ela foi gravada e aí ela foi enviada aqui para a nossa produção, esse cartão, e daqui a pouco já chega aqui, eu vou colocar a entrevista no ar. Eu estou curioso por saber o que esse rapaz tem a dizer. Lucas Rocha, só mais uma pergunta aqui agora, porque tem dúvidas de muitos telespectadores que estão chegando para o almoço e como tem muita gente perguntando, eu vou repassar para você. Esse rapaz estava com os documentos do carro e os documentos pessoais em dia? Você já tem essa informação? Já. Como a gente disse, Passaia, na verdade é o seguinte, ele não tinha habilitação. Ele não estava habilitado para dirigir, ele nunca teve. José Edson, de 32 anos,
trabalha como eletricista, ia de carro para o trabalho todos os dias ultimamente, mas ele não tinha a CNH, não tinha Carteira Nacional de Habilitação, nunca fez o Exame Nacional do Detran, nunca passou por autoescola, nada disso, pelo que a gente perguntou para ele. Agora, com relação aos documentos do carro, isso sim estava tudo em ordem, parece que o carro estava no nome da mulher dele, pelo que ele passou para a gente. Ok, obrigado, Lucas Rocha. Deixa eu fazer uma pausa. Obrigado a você. Atenção, Curitiba, região metropolitana, primeiro lugar no Ibope de novo. Vocês nos enchem de alegria. Aplausos para os nossos telespectadores, meu querido Zeca. Beijo para vocês, minha gente. É a tribuna, hein? Sem medo da verdade. Então, o motorista que atropelou os ciclistas e até tentou falar, mas quem teve que explicar a versão dele foi o advogado. Poxa vida, colocou o advogado para falar? Põe na tela, vamos ver. Eu sempre faço aquela rota aí. Foi... Não consegue falar. Tá nervoso ainda, né, Edson? Ele estava prestando ali um serviço para uma empresa de cosméticos como eletricista, né? A função dele de trabalho, né? Segundo ele me informa, nesse trajeto, às 5 e pouco da manhã, um dos ciclistas, ou um ciclista, não sabe se participava do grupo ou não, adentrou a pista, onde a única opção dele para não atropelar esse primeiro ciclista foi entrar no acostamento. Como não havia ciclovia ali na região e é um circuito de pedal, as pessoas que estavam à frente, ele pensou dar tempo de efetuar essa frenagem. E, infelizmente, não deu, onde ele veio a ocasionar esse choque com os ciclistas. Olha, o rapaz está chorando, parece bem arrependido, mas é aquele tipo de coisa. Tem que pensar antes. E se por um acaso tivesse tirado a vida de alguém? Olha, mas estou com dificuldade. Puxa vida, se você for tentar justificar um erro com o outro, não importa, estava sem carteira de habilitação, não devia estar dirigindo esse carro. Parece até arrependido, mas o que adianta esse arrependimento? E esses ciclistas que vão ficar um bom tempo sem trabalhar, você tem condições de sustentar essas pessoas? Porque o ciclista se machucou, 3 meses fora do trabalho, em casa, encostado com medicamento. Você tem condições de manter 2 famílias? E se os 3 ciclistas precisarem disso, você tem condições de manter a tua e mais 3 famílias? Então, poxa, põe a cabeça no lugar. Não adianta esse choro depois. Tem mais um trecho dele falando, um dele não, né? Do advogado dele conversando com a nossa equipe. Nós fomos chamados para essa entrevista, achávamos nós que esse ciclista falaria, esse motorista falaria, mas ele não teve condições e acabou chamando o advogado. E é mais ou menos sempre assim, né, Márcio Barros? Você que acompanha durante muito tempo esses casos nas delegacias de polícia, não adianta chorar depois. É aquele choro que às vezes a gente custa acreditar que é um arrependimento sincero, não é nada? Nesse caso, é um caso isolado. Esse camarada, a gente pode dizer, vamos pensar assim, ele não é um bandido acostumado a frequentar uma delegacia. Fez besteira, vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Mas o maior erro foi ter saído do local, porque acidentes acontecem. O maior erro foi ter pego o carro, né, porque não tem carteira de habilitação. Depois de se envolver com um acidente de trânsito, tem que parar. Já chama a polícia, ou assim como aconteceu daquele vereador lá, foi embora. Se de repente ele não se encontra, não se apresenta, aí ninguém ia ficar sabendo quem era ele, né? A coisa mais bonita que existe é alguém ter a postura de homem. Ó, eu errei. E quem não erra? Erra, assuma, fica mais bonito para você. Deixa eu ver o advogado de novo, tem mais um trecho dele, vamos pôr na tela. E ele parou logo à frente por algum tempo, percebeu que pensou que não havia tanta gravidade de ferimento com ciclistas, né? E nesse iterim ele acabou se evadindo do local por não ter carteira de habilitação. Ficou muito preocupado. Ocasião posterior, ele chamou a polícia até a casa onde ele mora para que fizesse o boletim de ocorrência e prestar algumas informações à polícia. Olha, já aliviou um pouco. Não quer dizer que ele está certo, não. Se for verdade, nós vamos confirmar isso primeiro. Se foi verdade que ele mesmo ligou para a polícia, disse onde mora, vem buscar o carro, alivia um pouquinho. Não quer dizer que inocenta. O advogado falou mais, põe na tela. Ele disse que algumas pessoas saíram em direção ao carro gritando, mas como ele não tem essa certeza, né, na hora ele pensou que poderiam agredi-lo e tinha um grupo grande de ciclistas, né, é uma das questões que também ele se preocupou.
Posso considerar as duas como relevantes aí para o fato de que ele haja saído do local. E aí, Márcio, te convenceu? Não convenceu. Não convenceu. Achei que precisa mais argumentos ainda, viu, Passaia? Porque se a gente for colocar no papel e pensar em toda a situação, ou melhor, na situação como um todo, né, precisa de mais argumentos para convencer, não só a mim, lógico, né, mas a sociedade como um todo. Eu não trato o rapaz como um marginal, mas sim cometeu um crime de trânsito. Agora, presta atenção. Existe uma campanha de comunicação feita pelo Detran que eu acho assim sensacional, onde o Detran conscientiza as pessoas que o cidadão de bem também erra no trânsito e o cidadão de bem também mata. Você olha para si e imagina, não sou um ladrão, não sou um bandido, não sou um criminoso. Pois é, mas se falhar no trânsito pode matar também. Então, gente, esse rapaz tem que pagar. Se não acontecer isso, outras pessoas vão se sentir incentivadas. Não sabe dirigir, não tem carteira de habilitação, bebeu, encheu a cara, puxa vida. A gente tem que começar a pensar que o trânsito mata, que nós temos de ter mais responsabilidade. Ou então, vai ser sempre desse jeito, nunca vai mudar. É exatamente isso. Quando ele pegou o carro sem ter uma carteira de habilitação, ele já assumiu o risco do seu erro. Né? Já assumiu o risco do seu erro. É assim como, exatamente como você falou, quando a gente, somos pessoas de bem, mas se de repente a gente bebe e pega a direção, passamos a ser infratores, ou o nome que você quiser dar, né? Exato. Último trecho do advogado. O que será que vem por aí? Vamos ver. Dirigindo sem habilitação, fugiu do local. A situação dele é bem difícil. É uma situação complexa, grave. Iremos apresentar ele na delegacia nas próximas horas e aguardar todo o inquérito policial para saber como vamos atuar na defesa dele. Tá difícil, hein, senhor advogado? Tá difícil.